parou para pensar que estamos há quase 2 anos na pandemia, com as nossas vidas e as nossas rotinas completamente alteradas e o impacto disso tudo para a vida de nós mulheres? Pois é, segundo dados do IBGE, só no terceiro trimestre do ano de 2020, mais de 8 milhões já haviam deixado o mercado de trabalho. Meu nome é Ana Azevedo. Eu sou líder do Salesforce Women's Network e estou super orgulhosa de apresentar esse projeto Mulheres na Indústria, com dados e reflexões super importantes sobre esse tema, com histórias inspiradoras de executivas, como elas lidam com tudo isso, trabalho, família e muito mais. Olá a todos, todas e todes. Eu sou Karina Lima, vice-presidente da Salesforce Brasil, e é um orgulho para mim fazer a introdução desse que é o primeiro de uma série de eventos e conversas muito especiais sobre um tema relevante, não só para nós, na indústria de tecnologia, mas para os nossos clientes que, estando inseridos no contexto do Brasil, entendem que a importância da diversidade de gênero pode fazer a diferença no futuro do nosso país e da nossa economia. É com muita honra que eu dou início à nossa série Mulheres na Indústria, convidando clientes incríveis, executivas do mercado de trabalho, que estão conosco nessa jornada para buscar mais igualdade de gênero, cor, credo, raça, enfim, igualdade de oportunidade. É muito interessante percebermos nesse momento que a participação feminina na indústria, e vai ser o nosso foco aqui, falar bastante da indústria, especialmente da indústria no Brasil, cresceu cerca de 14% em 20 anos, de acordo com os dados do Ministério do Trabalho. Esses dados são antes da pandemia, e a gente entende que a força de trabalho feminina foi muito afetada nesse período. Ainda assim, pelo 5º ano consecutivo, ainda dados pré-pandemia, nós crescemos de forma constante a participação das mulheres nesse mercado, também segundo dados do próprio IBGE. O que é interessante perceber, e a reflexão de muitos especialistas do mercado, é se de fato houve um crescimento ou se as crises que a gente teve e que impactaram tanto a indústria afetaram o desemprego no geral, numa indústria que majoritariamente era masculina. Sobre esse tema e sobre como a gente pode crescer ainda mais, inspirar ainda mais a participação de mulheres na indústria, eu gostaria de convidar para dividir esse momento comigo um dos grandes sponsors dessa iniciativa aqui dentro da Salesforce comigo, Marcelo Almeida, vice-presidente da Salesforce Brasil, responsável pelo segmento de manufatura e que comigo, muito mais do que só um executivo, é um aliado da causa da diversidade de gênero. Marcelo, um prazer estar aqui com você. Conta um pouquinho mais para a gente de como você idealizou esse projeto e, a partir daqui, eu peço a sua ajuda para convidar as nossas queridas executivas a fazerem parte desse debate. Poxa, Cá, muito obrigado. Prazer falar com todos vocês. Super entusiasmado com a iniciativa e em conectar mulheres tão especiais nesta iniciativa, né? Hoje a gente tem 2 convidadas super bacanas conosco. Queria apresentar a Ana Paula Corazini, a diretora de tecnologia da Eugin. Ana Paula, como vai? Uma honra participar desse primeiro painel, né, de mulheres na indústria. Muito obrigada aí pelo convite. Muito obrigado você pela participação, Ana. E queria também chamar para participar conosco hoje a Andresa Mendes, a Andresa, gerente de TI e Digital da WestRock. Como vai, Andresa? Tudo bem? Tudo bem, obrigada pela oportunidade de estar falando de um tema tão relevante. Fantástico, muito obrigado pela tua participação. Cá, devolvo para você. E a gente vai começar, né, Marcelo, falando sobre algo que é muito importante. Ana, queria começar com você. Nós falamos de alguns temas aqui, eu te vi concordando com a cabeça, tenho certeza que na sua jornada você passou por situações onde a sua participação, né, como mulher foi muito importante. Queria ter a sua visão de como você enxerga atualmente essa inserção feminina na indústria em um ambiente que é tão tradicionalmente masculino. Conta um pouquinho da sua experiência. Vamos lá. Karina, obrigada.
E acho que a indústria, né, diferente, acho que em todas as áreas, né, a presença feminina ela é menor, né, no mercado de trabalho em geral. Algumas raras exceções, quando a gente pega uma área de saúde, enfermagem, mas na sua grande maioria, na área de tecnologia especialmente, ela já é uma presença menor, e na indústria, né, eu entrei na indústria tem pouco tempo e percebi que isso é menor ainda. Então eu acho que a gente tem um papel fundamental aqui, né, de ser uma representatividade que fomente a entrada de outras mulheres nesse segmento. Eu posso dizer que eu fiquei muito feliz quando eu vim para a Eugin, porque comigo, né, veio, né, na sequência uma outra diretora, então isso me deixou extremamente feliz que a empresa está engajada, né, nessa equidade, buscando, né, uma diversidade, né, de mais mulheres na liderança. Para você ter uma ideia, antes da minha chegada eram 14 diretores, era uma mulher apenas, somos 16 e agora somos 3, né. Ainda há uma diferença muito grande, mas a gente teve um avanço, né, e acho que a gente tem aqui uma representatividade, e eu especialmente, né, ocupando uma cadeira de tecnologia que tradicionalmente é uma cadeira ocupada, né, por homens. Então para mim foi uma honra participar, né, estar nessa cadeira hoje, sendo mulher numa indústria, né, e trazendo, né, essa representatividade feminina nesse contexto da indústria. Muito, muito legal. E se a gente pudesse agora, e aí, Andressa, quero te convidar aqui para essa rodada de debate, se você pudesse citar quais seriam os 3 aspectos ou ações que você vê que os aliados, né? A gente falou aqui, né, o Marcelo como um grande aliado para a gente nessa indústria de tecnologia tipicamente masculina, como um promotor dessas causas de diversidade de gênero. Como é que você vê isso hoje na sua empresa e quais são as ações que você citaria, assim, que os aliados podem fazer para nos ajudar a assumir esse papel e continuar a retomar o crescimento cada vez maior e mais tangível dessa diversidade? Atualmente, nós temos hoje um grupo de mulheres, né, que se reúnem quinzenalmente. Esse grupo de mulheres, recentemente, nós tivemos a oportunidade de ter um homem dentro desse grupo, onde eles estão trazendo na West Rock também o viés masculino de como eles enxergam essa entrada das mulheres, né? Então, esse é um primeiro passo que para a gente foi fundamental, e os debates têm se enriquecido cada vez mais. Ao mesmo tempo, esses homens também têm construído laços entre eles para falar do tema de uma forma cada vez mais expressiva. E um terceiro ponto que eu gosto de trazer é a questão do quanto diverso as pessoas começam a estar, principalmente esses homens, que são tomadores de decisão, a aceitar a entrada das mulheres com cargos até mais executivos. Então, esses 3 pontos têm sido bastante trabalhados dentro da West Rock. E para mim tem uma diferença grande aí de quando a gente fala do mundo feminino, porque no passado eu vim de uma indústria mais farmacêutica, onde as mulheres são predominantes, né? E esse equilíbrio ele é muito maior, e agora eu estou num movimento inverso, com todo esse apoio do público masculino nessa jornada, né? Que a gente sabe que não é uma jornada curta, né? Ela é de longa duração e com muitas idas e vindas. Você está coberta de razão, e acho, só reforçando, né, o que você está comentando, nós fizemos uma pesquisa em parceria com a Marie Claire durante a pandemia, ao longo do ano passado, e definitivamente as mulheres tiveram um impacto muito maior nesse cenário, onde tiveram que assumir muitos papéis diferentes para manter, né, num contexto de isolamento social, no contexto da pandemia, as suas famílias, enfim, e ainda tentando manter os seus empregos e tudo funcionando, dando conta de todos esses papéis. E aí eu quero convidar o Marcelo para somar aqui com a gente como um grande aliado, né? Então você comentou bastante da importância dos homens nesse olhar empático, mas não só no olhar, nas ações que eles também podem fazer para nos ajudar a buscar essa diversidade que, no fim, faz com que todo mundo ganhe. Marcelo, conta um pouquinho para a gente desse seu trabalho agora como executivo responsável, né, sponsor do grupo Women's Network aqui da Salesforce, do nosso grupo de diversidade, que cuida das causas femininas.
Conta um pouquinho para a gente como está sendo essa experiência e qual é a sua visão sobre o papel desse aliado do homem nessa jornada. Sim, perfeito. Adorei os pontos da Andresa. Acho que vão servir, inclusive, de referência para a gente desenvolver iniciativas aqui no nosso Women's Network. Mas, basicamente, o que eu tenho comentado muito com o time nas nossas discussões é que esse não é um grupo de mulheres, né? Ele é um grupo formado por homens, por mulheres, por pessoas de todos os gêneros, todos em prol de uma causa comum, né? Essa causa ela tem que permear todos os colaboradores, e eu acho que o meu papel é muito de trazer um pouco dessa visão e engajar as pessoas em prol dessas causas, né? Eu acho que, talvez como aliado, Karina, o principal papel é mostrar aos homens, em especial, né, a importância do ponto que você trouxe e que está linkado à matéria da Marie Claire, né, que é um pouco da divisão das tarefas, né? As mulheres, certamente, no período de pandemia, e não só no período de pandemia, acho que até pré-pandemia, muito mais impactadas, né, porque tem as suas atribuições no dia a dia, no trabalho, mas também tem as suas funções dentro de casa, principalmente, e, obviamente, sobretudo com a pandemia, tudo isso ganhou, né, tons muito mais complexos, né? Então, de certa forma, colocar esses homens a participar também dessas iniciativas, né? O cuidado com a casa, o cuidado com as crianças, com a educação. Então, a divisão dessas responsabilidades, ela é fundamental, de forma a garantir também as mulheres que elas estejam no mercado de trabalho, não sejam penalizadas no mercado de trabalho, né? Que elas tenham também tempo para cuidar de si, cuidar de suas carreiras. Então, isso é fundamental. Então, acho que essa é uma lição que fica, né? Certamente o ambiente doméstico ele muda muito, e ele muda muito na perspectiva também com que as empresas lidam com os seus homens, né? Flexibilizando horários de forma que eles possam participar mais ativamente dessas outras atribuições em casa, de forma que eles consigam participar mais da educação dos filhos, né? Então, isso passa por uma mudança gigantesca que eu tenho certeza a pandemia vai trazer de forma muito benéfica na questão de equidade, né? Eu espero que assim seja. Na Salesforce a gente tem exemplos muito claros disso, e eu vejo em muitos dos colegas aqui da Salesforce que são pais, né? Eles assumindo essa responsabilidade e dividindo funções com suas esposas. Isso é muito legal, né? Isso é muito bom e espero isso seja permeado daqui para frente. Pelo menos no discurso. Vou te agradecer pelo olhar empático também, pelas palavras, e te convidar para fazer essa segunda rodada de conversa com as nossas convidadas. Perfeito, vai ser um prazer. Ana, Andresa, a situação da mulher no mercado de trabalho sempre foi, de maneira geral, bastante desvantajosa, né? Essa que é a verdade. Especialmente com a pandemia, essa situação, como a gente vem dizendo, ficou ainda mais grave. Alguns números levantados pelo PNAD contínuo do IBGE estimam a saída de 8,5 milhões de mulheres do mercado de trabalho, só no terceiro trimestre de 2020. Isso representa uma queda de 14% na participação de mulheres, se comparado ao ano de 2019. Então, o impacto é muito grande. Atribui-se essa queda acentuada, né, à crise no setor de serviços, né, sobretudo serviços de suporte às mães, né, durante a pandemia, o fim da atividade escolar, inclusive presencial, mas principalmente o crescimento das atividades domésticas, como eu vinha dizendo, né, o cuidado com os filhos e outras pessoas da família, né, sempre as mulheres assumindo a maior parte dessas responsabilidades. Então, Ana, eu queria ouvir um pouquinho de você, né, como é que você percebeu essa situação, seja pessoalmente ou na indústria de maneira geral? Uma excelente, né, reflexão e pergunta, porque, de fato, né, acho que a mulher, no geral, ela acaba sendo sobrecarregada por atividades de casa, e na pandemia isso se agravou, especialmente, eu acho, que das mulheres que têm filhos menores de 10 anos e que não puderam ir para a escola e que tinham, né, uma jornada nem triplicada, né, porque eu não sei nem, eu fico imaginando, né, essas mães, e acho que a gente tem que ter essa empatia e essa tolerância,
porque não foi uma escolha, né? Foi uma situação emergencial para preservar as vidas e para que a gente conseguisse seguir. Então foram escolhas aqui, ou eu vou trabalhar ou eu vou continuar com os filhos, ou como é que eu administro isso, porque a carga de fato ficou muito grande. E aí muitas famílias, às vezes é só a mulher, né, que tem, né, se ela é separada, então não tem às vezes muito com quem dividir. Em outros casos, até acho que a família mesmo teve que fazer uma escolha, e nesse caso, né, a escolha sempre acabava pesando, né, na carreira da mulher do que na do homem. Então isso é um processo cultural, particularmente na minha casa, eu tenho uma boa sorte, porque eu acho que o Marcelo falou é uma realidade, que assim, se os nossos maridos aqui não nos ajudarem nessa jornada, é muito difícil, né. Então não é só no ambiente de trabalho que a gente tem que passar, né, que tem que, né, desbravar esse caminho, mas é dentro de casa muitas vezes, né. E eu me lembro que, e meu marido, assim, ele ajuda muito, assim, né, segura uma onda, porque senão a vida que a gente tem enquanto executivo é complexa, ela é muito demandante, né, e não só como executivo, mas para qualquer mulher, né, que esteja nesse processo. Então acho que, assim, eu fico triste quando isso acontece, porque eu acho que não houve, né, assim, um equilíbrio, e eu acho que o nosso papel nesse processo é que a gente resgate um equilíbrio e que volte a ter uma inserção e uma tolerância maior também da parte da empresa, né, que a gente entenda o momento, não foi uma escolha, não foi a falta de opção, né, no geral, e que a gente comece, né, a retomando esse movimento, mas partindo também de uma conscientização para dentro de casa. E acho que aqui onde que a empresa ajuda, ela ajuda nesse suporte que muitas vezes, assim, as mulheres que são sozinhas e que têm os filhos pequenos, que elas precisam, e às vezes a gente precisa tolerar, entender que chega, né, você está no meio de um trabalho e vem filho para o colo. Eu tenho uma funcionária, né, que a gente contratou até no meio da pandemia, e vira e mexe a gente abre reunião, ela está com o filho dela de 1 ano e meio no colo e está tudo bem, né. Antes assim, então eu fico feliz, né, que eu falo assim: "Nossa, né, a gente tem trabalho", e falo: "Você já vai ensinando ele que logo, logo ele já vai poder ajudar", mas de forma brincando, mas eu acho, assim, eu Ah, fico feliz de poder promover esse tipo de inclusão e entender que às vezes é essa vida que tem, até a gente conseguir retomar um processo onde as crianças possam voltar com segurança para a escola, que é o que está acontecendo agora, mas como a gente apoia esta travessia da melhor maneira possível, a iniciando, né, com um olhar para dentro de casa, ajudando as mulheres, né, de uma forma, né, incentivando ela, né, dentro de casa, e como a empresa suporta, e às vezes é em horários alternativos, porque é isso. Então a gente precisa ter uma um equilíbrio e entender o momento, para que isso está tudo bem. Hoje está tudo bem, daqui a pouco, né, vai mudar o contexto, vai ser outra realidade, mas enquanto isso a gente tem uma missão aqui de continuar inserindo, voltando, retomando essa inclusão das mulheres, né, para dentro do mercado de trabalho, porque de fato foi uma queda e é percebido, né, no geral, muitas tiveram que abrir mão da sua carreira para conseguir caminhar aí, né, e conseguir dar conta, muitas vezes, por conta de filho. sem dúvida, sem dúvida. E minha pergunta, Andresa, está intimamente ligada com esse teu último ponto, né, Andresa? Como é que você vê o impacto na progressão de carreira das mulheres na indústria de manufatura a partir desta pandemia, a partir dessa quebra de paradigma? Nós com certeza temos esse impacto, né? Ele é mostrado nos números, não tem como a gente fugir disso, mas eu acho que além do impacto, a gente tem que analisar as ações que a gente consegue a partir de agora fazer para que isso seja minimizado, né? Então, quando eu olho dentro do grupo que a gente tem trabalhado internamente na West Rock, a gente tem olhado para as mulheres que têm crianças pequenas, e que sabem da importância do trabalho delas, até mesmo nas fábricas, e a gente busca um olhar para ver como a gente pode minimizar os impactos em casa. Então, a gente tem discutido muito a questão dos turnos, a questão de estar em plantas ou em atividades que possa acomodar melhor isso, e até mesmo discussões quando tem situações em que ainda tem uma sobrecarga da mulher, mas o como ela pode também trazer novas oportunidades para dentro de casa, explicando da importância do marido ou de alguém que esteja próximo, até um filho mais velho, de apoiar para que elas continuem, né? Então, acho que esses pontos eles são importantes para a gente
conseguir fazer um pouco dessa retomada, mas de fato a gente também tem que continuar buscando a questão do ensino, né? Então, quando a gente, dentro da West Rock, hoje a gente tem formado, dentro do projeto Formar, a gente tem trazido mulheres para serem desenvolvidas, para que elas assumam papéis dentro das manufaturas, e isso não é algo que a gente pode deixar esquecido. Então, hoje o ensino ainda está debilitado com a questão da pandemia, mas é algo que a gente tem que continuar incentivando para aprimorar isso dentro das manufaturas, tá? Perfeito. Eu acho que, de certa forma, a gente conversou um pouco sobre isso nos depoimentos de vocês, mas queria ouvir muito as duas, e também a Karina, com que tipo de ações ou políticas vocês entendem empresas poderiam mitigar o impacto dessa progressão de carreira feminina pós-pandemia. Como é que vocês enxergam, que tipo de iniciativa, né, ou políticas as companhias poderiam prover? Bom, eu posso começar aqui, que eu acho que uma das o primeiro para mim, acho o primeiro passo, primeiro que a gente precisa ter o apoio da alta liderança, né. Se a liderança não entender que esse é um movimento de responsabilidade que vem muito de cima para baixo, como exemplo, tendo políticas claras de inclusão e de equidade, vai ser difícil você entender que para baixo isso funciona, se a alta liderança não apoiar esta causa. Então eu acho que primeiro de tudo, né, assim como vocês estão fazendo aí na Salesforce, a gente precisa ter o apoio da alta liderança, que senão tudo vai ser em vão, né, tudo a gente vai falar e não vai ter coro, e a gente não vai ganhar força, não vai ganhar representatividade, e não vai se entender que isso é importante. Então acho que esse é o meu primeiro ponto, se a gente não tiver o apoio da alta liderança, é muito difícil você engajar e dizer que isso é importante para a empresa, vai ser importante no papel e não de fato na vivência e na prática. Então para mim esse é o primeiro aspecto. O segundo é de fato, né, promover a diversidade, né, inclusão nas políticas e a gente promover a contratação de equidade desde do processo seletivo. Eu particularmente, né, entrei na Eugin por um processo de uma equidade, de uma busca, né, de uma empresa de hunting que trabalhava a liderança feminina. Então ela se propôs, né, dentro do processo dela, que todas as posições fossem trabalhadas 50% de homens e 50% de mulheres. E isso eu achei muito bacana, porque veio já, né, na iniciativa da empresa de hunting, e que promoveu isso, e que através desse movimento eu cheguei aqui. Então acho que isso a empresa também comprou, tanto eu quanto a diretora de controladoria hoje viemos por esse mesmo processo, o que já, né, já traz uma inclusão, né, e uma ação efetiva, né, do comprometimento e do compromisso da alta liderança com a inclusão de mulheres na liderança da companhia. Então esse para mim é o primeiro passo. Vou passar aqui a bola para a Andressa também para ela contribuir. Fantástico. Concordo totalmente com a questão da alta direção estar engajada, né? E falar desse engajamento também é discutir os temas que são críticos. Dentro da West Rock, a gente trouxe uma pesquisa recentemente com 2 temas críticos que precisam ser abordados e modificados, e daí a gente tem trazido muito no sentido de a alta liderança está atuando com isso e a gestão intermediária bastante focada nesse aspecto também da equidade, né. Então, porque não basta a gente também ter um movimento forte, estratégico no primeiro nível, e os demais níveis não continuarem comprando toda essa mudança dentro da organização. Além da contratação ser afirmativa também para mulheres, né, da gente poder ter esse 50%, um outro ponto que a gente tem atuado bastante são com campanhas, onde a gente fala do tema, aborda inclusive com alguns parceiros de mercado, aborda inclusive muito a questão do viés inconsciente, então nós temos sessões, não só de gênero, mas de todas as possibilidades de diversidade dentro da organização, isso tem apoiado muito na questão da abertura do mindset para novos valores, e também muito a questão do homem ser inserido nessas discussões e também de trazer à tona os pontos que lhes incomodam e que podem a gente ter uma discussão saudável, agregando valor para ambos os lados,
porque com certeza o final dessa história é um resultado melhor para a companhia e um bem-estar melhor para ambos os lados. Acho que são esses os pontos que eu gostaria de agregar. Gente, que Andresa. papo gostoso, né? Inspirador, né, Marcelo? Eu acho que demais. Para a gente, e aí eu queria compartilhar, pegando um pouquinho do que vocês comentaram, uma ação simples que eu fiz, que foi quase um desabafo durante a pandemia. Eu não imaginava que tivesse tanta repercussão e inspiração para outras pessoas fazerem, mas eu adotei na minha assinatura de e-mail. Eu sou Karina Lima, vice-presidente e mãe do Bento, uma mãe home office e homeschooling, assim. Eu vou mandar mensagens fora do horário, preciso dessa flexibilidade, mas fica tranquilo que eu não espero sua resposta fora do seu horário comercial. E foi muito importante, para mim foi quase um grito de libertação desses padrões, né? Porque era como eu encontrei ali uma forma de viver, e escutando vocês agora, me deu essa certeza, ai, que bom. Ter um espaço onde a gente pode, de fato, expor um pouco dessas vulnerabilidades é fundamental para que a gente promova esse crescimento das mulheres, né? E aí, queria trazer um tema adicional, mas se você me permitir. Claro. Um dos pontos que a gente escuta muito falar hoje no universo feminino, especialmente de lideranças femininas, é a questão da síndrome de impostora, né? E ela vem do fato de nós mulheres, por um padrão de exigência, às vezes nosso até, ou sentindo essa pressão social, nós nos colocamos esses telhados de vidro onde a gente entende que a gente não consegue ou não pode, por diversos motivos, superar. E o mercado mostra isso, né? Vocês falaram dos headhunters, e a gente vê que mulheres tendem a não se candidatar para posições onde elas não veem que elas encaixam ou cobrem, né, 100% do que está descrito ali. Muitas vezes a gente mesmo já se encontrou nessa situação, por isso que a intencionalidade é tão importante, né? Então, pegando o gancho da Ana e da Andressa, a alta liderança tem que estar envolvida, e métricas ajudam a drivar comportamento. Então, é importante que a gente tenha KPIs claros, né? Falar de ter mais mulheres em liderança, mais mulheres na indústria, não é cota. Essa mudança, ela vem e ela promove mais valor para o negócio. Então, quando os executivos entendem o valor que vem da diversidade, certamente todo mundo ganha, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. Você sabe, Karina, que recentemente, nossa associação, que eu e a Andressa pertencemos aqui, a MCIO, a gente promoveu uma palestra sobre a síndrome da impostora, né, para o grupo, né, de mentoradas que a gente tem ali, que a gente tem trabalhado no desenvolvimento. E é muito isso, né? Eu diria, assim, que eu tenho uma mãe que foi criada em colégio interno, né, naquela época ainda, né, de colégio interno. E quando ela casou e teve meu irmão, ela dizia que eu precisava ser diferente dela, né? Então que eu precisava, ela é uma pessoa que, assim, não tem tanta coragem assim de sair, que ela não achava isso bom. E eu acho que isso vem um pouco de casa. Então eu sempre falei que eu acho que em função desse tipo de criação que eu tive, eu nunca me podei de nada. E minha mãe sempre dizia assim: vai, né? Vai, você pode fazer qualquer coisa, né? E não vai ser igual eu que tenho medo de entrar num avião sozinha. E eu acho que isso é uma das coisas que vem de casa, né? Esse empoderamento que a gente fala tanto, é a gente se empoderar, e não é se empoderar, eu sou super mulher, é você ter coragem para fazer as coisas, é você dar esse passo e dizer assim: eu também posso, por que eu não posso? Eu também sou capaz. Então, acho que nessa síndrome que a gente fala da autossabotagem e do empoderamento, na verdade, é um passo de coragem. E acho que a gente precisa ter coragem para avançar e dizer que a gente também é capaz. E tão capaz, né, que quando a gente chega nos cargos de liderança, você vê que tem competências que se complementam. A gente não está aqui para competir, a gente vem para agregar, para complementar, para somar, porque as nossas complementariedades formam um mundo e um momento melhor, né? Assim, são ideias melhores, a gente vai se lapidando enquanto pessoa, enquanto ser humano. Então, acho que isso vem muito de casa, né? E eu tive uma funcionária, né, que eu trabalhava na outra empresa, e ela era muito tímida, né? E ela vinha assim toda hora assim: não, mas o que eu faço? Eu falava assim para ela: vai lá, sobe no salto e vai. E você vai e volta. Se você precisar da minha ajuda, você volta, mas você sobe no salto e vai. Você tem condições de discutir esse assunto de igual para igual, não precisa se intimidar. Vai. E aí ela ia. E foram várias coisas. Eu acho que
essa responsabilidade, quando a gente está nesse cargo, eu falo que esse respaldo a gente tem que dar, porque é essa coragem que a gente precisa inspirar, né? E isso a gente fala de empoderamento, mas para mim é esse passo de coragem, e como a gente encoraja as outras a darem esse passo também. E hoje ela fala que ela é muito agradecida, que ela fala assim, nossa, sobe no salto e vai, né? É isso, sobe no salto e vai, que vai dar certo. Vai lá, enche o peito e vai, não tem problema, você não deve nada a ninguém. Você vai e discute de igual para igual, qualquer coisa a gente vai junto, mas você tem condições. E é um treinamento, né? Você tem que ir incentivando para as pessoas e para as mulheres se sentirem empoderadas, porque muitas vezes são podadas. E olha o universo de tecnologia, poxa, eu olho para trás e falo, nossa, né? A maioria é homem. Então, isso de alguma forma intimida. E eu falo, não tem problema, né? Tanto faz, a gente é tudo igual. Eu falei, no final do dia, a gente é tudo igual, né? A gente é ser humano, a gente tem sentimentos, mas vai, se encoraje. Então, eu acho que esse é um trabalho, né, do empoderamento, para mim, assim, né, proporciona esse passo de coragem para que as mulheres consigam dar espaço de forma consistente, para que a gente consiga ter a complementariedade que é tão importante na sociedade. Fantástico. Ana, você trazendo essas informações me fez lembrar também da questão do quanto as mulheres se fortalecem, umas ajudando as outras nas mesmas colocações, nas mesmas dúvidas que elas têm com relação ao próprio mercado, né? Então, quando a gente tem esses grupos mais específicos, a gente pode debater isso de uma forma genuína, de uma forma muito transparente, e a gente agrega muito valor nisso, empoderando, né? Então, quando a gente pensa assim, as nossas mães tinham uma forma de lidar, e hoje, quando a gente fala das nossas filhas, né, elas já se inspiram no modelo que a gente tem construído. Então, de fato, esses grupos, eles fortalecem esse futuro, né? É bem importante para a mulher atual e para as gerações futuras. Muito legal, eu acho que para a gente, né, e aproveito para convidar toda a nossa audiência a compartilhar também com a gente as ações que vocês percebem nas suas empresas, para também nos inspirar, né, a ter cada vez mais um pragmatismo e o protagonismo de todos nós, para que a gente busque essa diversidade na indústria. Queria aproveitar para agradecer demais, me emocionei com essa última fala de vocês duas, porque é o que a gente busca, e vocês são duas grandes inspirações para nós, tanto em tecnologia quanto na indústria. Muito obrigada pela participação. Marcelo, obrigada demais pela sua participação conosco. Passo para você a palavra para o nosso encerramento. Não, eu estou tão emocionado quanto você, e muito inspirado pelas histórias, pelos depoimentos da Ana, da Andresa. De verdade, quando a gente idealizou isso, eu tinha certeza que essa ia ser a troca que a gente receberia, e eu acho que tá assim, muito além da minha expectativa. Muito obrigado a vocês, meninas, muito obrigado mesmo, inspiradoras. Olá, pessoal, bem-vindos e bem-vindes. Um prazer estar novamente aqui com vocês para dar seguimento a essa nossa primeira rodada de bate-papo com executivas tão incríveis que estão nessa luta diária para aumentar a diversidade na indústria. E é com muito orgulho que a gente está recebendo agora com a gente, além do Marcelo Almeida, que a gente já rodou aqui no primeiro round de conversas, nosso executive sponsor do Salesforce Women's Network da Salesforce, um grupo de diversidade voltado para a diversidade de gênero. Nós também temos conosco a Bárbara que, além de CMO de uma empresa que eu admiro demais, que é a Ipiranga, também é membro do conselho da MPM, uma executiva brilhante, com uma jornada incrível até aqui, que tenho certeza vai compartilhar muitos insights conosco sobre esse tema, que é um desafio para todos nós, tanto em tecnologia quanto na indústria em geral, especialmente no Brasil. Eu queria já aproveitar esse início, antes de passar a palavra para o Marcelo, trazer um dado muito importante que nós citamos na primeira rodada, falando sobre a pesquisa que a Salesforce fez em parceria com a Marie Claire, olhando o universo feminino no Brasil. E eu achei muito interessante o fato de que preocupou muito ouvir mulheres e homens que pensam e vivenciam essa realidade feminina do mercado de trabalho, numa visão de que a gente tem perdido muito. Eu tenho certeza que depois eu vou voltar nesse ponto com você,
mas essa visão masculina e um aprofundamento muito maior da preocupação da mulher nesse contexto. Afinal, 28% das mulheres que responderam, Bárbara e Marcelo, nos disseram que a pandemia aumentou demais a carga de trabalho para elas em relação aos homens. Então, com esse dado adicional, eu queria passar a palavra para você, Marcelo, e é um prazer ter você com a gente, Bárbara. Bem-vinda. Muito obrigada, Karina. Muito feliz de estar aqui nesse debate que é super relevante. Marcelo, obrigada pelo convite novamente. Sim, uma jornada para todas as mulheres, né, nesse processo de encontrar o nosso espaço, mas, sobretudo, assim, eu fico muito feliz de poder participar de uma iniciativa como essa, que tem o objetivo, no final das contas, eu acho que de clarear um pouco, né, o caminho para quem está vindo e criar inspiração, conhecimento, né, insights para todos nós. A gente segue firme e resiliente, fazendo essa jornada valer mais a pena para as mulheres, né, e para toda a diversidade de gênero que as organizações precisam e merecem ter. Fantástico. Bom, Bárbara, em primeiro lugar, obrigado você por participar. É uma honra ter você aqui com a gente. Tenho acompanhado muito de perto a tua história na Ipiranga e o quão você tem sido vocal com relação ao tema. Então, uma voz super importante no mercado. Então, para a gente é, de fato, uma honra ter você aqui com a gente. Você sabe, Bárbara, que eu compartilhei no início dessa sessão algumas informações de pesquisas recentes que mostram o efeito da pandemia, sobretudo a pandemia, pós-pandemia, no mercado de trabalho para as mulheres, né? É um mercado que está diminuindo de tamanho, sobretudo em função de outras demandas, né, que as mulheres estão tendo em razão desse momento que a gente vive. Então, as preocupações com os filhos, com a casa, com a família, né, outros membros da família. Então, isso, de certa forma, tem sido extremamente desafiador. Eu queria muito te ouvir, saber como você enfrentou e tem enfrentado esse momento, pessoalmente falando, e como é que você enxerga o papel da mulher neste momento nas organizações. Foi de fato um período bastante desafiador, eu acho que para todos nós, né, até de uma forma abrangente, com o medo, né, que a gente teve que lidar com ele, né, a incerteza de como se organizar para operar nas organizações. E eu acho que, como mulher, eu senti o peso de ter sempre aquele papel de estar cuidando da família, né, no sentido de me preocupar, de ver como eu faria que as rotinas, principalmente do meu filho, que ainda mora comigo, né? Meu filho na época tinha 17 anos, agora ele já está com 18. Então, uma preocupação grande com a saúde mental dele, de como ele estaria se conectando com a escola, como ele se sentiria, né? 17 anos trancado dentro de casa, gente, eu não consigo nem imaginar assim, viver isso. Então, uma preocupação grande de como é que o dia a dia dele poderia funcionar, né, da melhor maneira possível para que ele se sentisse bem, apesar de tudo que a gente estava passando, e até tentar não passar insegurança. Né? Meu marido trabalha dentro de casa, né, ele tem o escritório dele aqui em casa, então foi mais tranquilo nesse sentido. E eu sempre falo, eu tenho muita sorte. Eu moro numa casa, eu não tenho problema de espaço, então eu consigo estar num cantinho, meu marido no outro, meu filho no outro. Mas quando eu olhei a minha própria equipe na época, várias pessoas com muitos desafios de como se organizar dentro de casa do ponto de vista de horário, as rotinas das famílias, como alimentar as crianças. Então, eu tenho no meu time mulheres com filhos, com bebês, com crianças em idade escolar. Assim, foi uma loucura, tá? E eu acho que a grande palavra de ordem para esse período como líder, né, liderando uma equipe, tendo mulheres, tendo pessoas com necessidades completamente diferentes, pais que tiveram um bebê no meio da pandemia também. Como é que você suporta essas pessoas? E eu acho que a palavra de honra desse período foi a empatia. Né? Como você conseguia fazer as coisas andarem, dar visibilidade para o desafio de um projeto, de uma iniciativa que você estava começando, não deixar a barra da qualidade cair, mas, ao mesmo tempo, manter as pessoas reconhecidas pelo nível de esforço que elas estavam tendo que fazer pessoalmente num momento como esse. Eu digo que ninguém vai sair desse processo igual ao que entrou.
né? Então, acho que essa capacidade de se colocar no sapato dos outros, de enxergar o tamanho do desafio e flexibilizar. A conversa com o time era sempre assim, o que você prefere, né? Fazer o trabalho nesse horário ou naquele horário? A gente se reúne dessa forma ou de outra? Chama tal pessoa na equipe, um grupo maior, e às vezes a reunião fica mais pesada. Não, prefiro me reunir com você em separado, e aí a gente conversa primeiro, depois a gente fala com o grupo. Então, isso exigiu muito de quem tem time, a flexibilidade para se encaixar melhor no horário dessas pessoas e na rotina dessas pessoas que sofreram muito mais do que eu, porque assim, eu não tinha filhos subindo pelas paredes da casa. Né? Eu me lembro de um dia fazendo videoconferência e olhar para trás de uma gerente super sênior que trabalhava comigo, e tinha um dos filhos dela estava subindo no sofá para subir na mesa, para pegar um negócio que estava na estante, e eu fui fazendo: para, Karina, para. Ela se chamava Karina também. Para, porque o Lucas vai cair dali. E é uma loucura, né? E você começa a entrar dentro da casa das pessoas, porque, na realidade, a gente não fez home office no início dessa pandemia. A gente levou o trabalho para dentro de casa e a casa continuou rodando em volta de todo mundo. Então, eu acho que foi um grande exercício de empatia, flexibilidade, né? Ceder o teu tempo para o outro, para que ele tivesse um pouco mais de conforto, porque você está no momento da sua vida em que te exige menos esse tipo de rotina. Então, foi muito nesse sentido que eu acho que a gente sai um pouco mais humano desse período tão difícil. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que você tocou num ponto super importante, né, que a gente também já abordou por aqui, que apesar de ser uma iniciativa direcionada às mulheres, né, ela tem, e a gente costuma falar muito sobre isso aqui na Salesforce, né, ela é uma iniciativa de todos, né, ela exige a participação masculina para gerar esse bom equilíbrio que você falou, né, essa mudança de comportamento, e ter também, assim como eu, aliados masculinos nessa causa, né, de forma que a gente também traga um pouco de desafogo às mulheres, né, ajude nas tarefas domésticas, no homeschooling das crianças ou dos adolescentes, aí pré-vestibular. Eu acho que é um pouco disso, né, esse compartilhamento das atividades de forma que as mulheres permaneçam com a mesma dedicação, com o mesmo empenho, com a mesma iniciativa, a mesma força no mercado de trabalho. Então, isso é muito importante. Acho que você tocou num tema extremamente relevante. Cá, por favor. Adorei a reflexão, e aí vou puxar aqui esse gancho para te trazer mais um dado que nos impressionou, e pela inspiração que a Ipiranga é para a gente nesse mercado, entender um pouquinho de como é a sua visão e da empresa também. Ainda nessa pesquisa que a gente fez em parceria com a Marie Claire, a gente viu que 25% das respondentes estão muito insatisfeitas com o emprego, né? Isso já durante a pandemia. E muito disso vem da dificuldade de conciliar, como você bem disse, a vida pessoal e profissional. 46% delas dizem que o maior desafio é ascender profissionalmente, 33% têm dificuldades de se manter motivadas e 25% consideram o salário delas inadequado para a função que elas fazem, sem perspectiva de crescimento profissional. O que eu achei interessante daqui é que esse próximo passo de carreira para a mulher não é tão simples, por características da própria mulher. E além desse glass ceiling que a gente coloca para a gente mesmo, né, em função, às vezes, nem de tentar, mas de entender que a gente não está 100% preparado ou não está 100% disponível, não atende a 100% as demandas do mercado ou do mundo, esse medo de não dar conta, a gente tem muita dificuldade com o preconceito, com a visão dos outros sobre a nossa maternidade, acho que decidem por esse caminho, e além da falta de oportunidades que ou elas não buscam ou não são buscadas. Queria escutar um pouquinho de você, como é que você vê essa participação, como é que você sente esse espaço hoje onde você está inserida, e se você tem alguma boa prática para compartilhar com a gente, alguma ideia que você tenha feito ou vivenciado aí que tenha sido boa. Acho que o estudo revela números que confirmam, né, o que a gente sente no dia a dia, conversando com outras mulheres ou até com os times que eu tive a oportunidade de liderar na minha carreira, dessa
dessa dicotomia, né? Tem que ser ou eu sou uma boa mãe, ou eu tenho a minha vida pessoal, ou eu sou uma boa profissional. Sempre surge muito essa visão de escolha, é um trade-off, eu não posso equilibrar as duas coisas. Eu acho que algumas organizações vêm buscando, né, propiciar esse caminho para como criar um ambiente que permita que mulheres cresçam nas organizações. Eu digo que eu tenho muita sorte na Ipiranga, né? Eu tenho como parceira a Luciana Domagala, que é a nossa diretora de pessoas, e, enfim, é uma pessoa fenomenal, assim, uma executiva de uma visão incrível. E a Ipiranga avançou muito nos últimos anos na frente de diversidade. Hoje, eu diria que eu tenho dentro do time pessoas que se sentem muito à vontade de fazerem horário flexível, de terem a possibilidade de operar com híbrido. Essa decisão já tinha sido tomada mesmo antes da pandemia, né? Mas eu acho que tem uma questão que eu acho até que ela é maior do que tudo isso, que é o aspecto cultural. Hoje, quando você olha para o Brasil, a gente tem o quê? 3% aproximadamente dos CEOs das grandes companhias que são mulheres. É muito difícil, e às vezes não é por falta de interesse, é por falta de entendimento, né, do outro, que esses CEOs e esse grupo de executivo, a direção das empresas, consiga tomar boas decisões sobre as mulheres quando não há um entendimento sobre o real desafio que elas têm. Então, quando você contrata uma mulher, né, você está contratando ela, às vezes, aos 20 anos, 20 e poucos anos, e você não está contratando uma mãe, necessariamente, né? E quando você pensa na trajetória de carreira, você tem que pensar que você tem que criar as condições para que aquela pessoa que você contratou possa ascender na organização. Que ser mãe, né? Ser alguém que cuida da casa, eventualmente compartilha as tarefas com o marido, não é uma coisa que pode ser tratada como fora da realidade dessa pessoa. Né? Então, que ferramentas você pode criar para que a direção das organizações e as pessoas que lideram as políticas, né, da organização possam contemplar isso no processo para que essas pessoas possam evoluir, né, dentro da empresa. As mulheres têm um olhar diferente, têm necessidades diferentes dos homens, e aqui eu estou falando de mulheres, mas eu poderia estar falando de diversidade de gênero de uma maneira mais ampla. E enquanto isso não for valorizado e, de fato, apreciado, a coisa não evolui, porque ela vira só uma meta de fazer X, né, do tipo cumprir. Tenho tantas pessoas na organização com esse perfil. O número que eu comentava com o Marcelo há alguns minutos atrás, né, quando a gente começou a conversar, era: olha, tem um estudo que diz aqui, acho que era até de 2020, que empresas que operam com diversidade dentro da sua equipe gerencial e de direção chegam a ter resultados 14% maiores do que seus concorrentes. Se a gente não conseguir convencer o mundo por conta do fato de que é correto dar oportunidade, é certo dar oportunidade para que a diversidade prevaleça por uma questão de princípios, que a gente conversa com os números. Porque os números dizem isso. E por que a diversidade é relevante e por que as mulheres precisam de espaço nesse caminho? Porque, no final das contas, o mundo é feito, e os consumidores, os clientes, né, a tua capacidade de mapear a tomada de decisão, olhando o que acontece do lado de fora da porta de vidro da empresa, só vai ser rica e suficientemente boa e cobrindo o ponto cego, né, de cada uma, de quem está tomando a decisão, quando você tem essa diversidade sentada na mesa. Então, você me perguntava, quais são as práticas que você pode, né, dividir? Eu tenho conversado muito com outras mulheres em posição de liderança ou em outras empresas, de que quando a gente não convence pelo amor, a gente convence pelos números, né, que eu acho que trazem a realidade de que vale a pena ter essa diversidade dentro de casa. A gente tem que flexibilizar para acomodar a diferença. Leia-se, eu vi processos seletivos onde eu queria uma mulher engenheira de tal faixa etária, com experiência na categoria tal, e ela tinha que falar inglês, alemão. Gente, pelo amor de Deus, assim, o fato dela ser mulher engenheira, né, já não é bom o suficiente para que eu possa criar esse espaço para ela se desenvolver dentro da empresa, e aí ela pode aprender alemão, inglês, francês e, quiçá, que outro idioma eu preciso.
quando a gente fala de critério, né, no processo seletivo, o que realmente faz a diferença quando você está procurando a diversidade? Né? E eu acho que existe um raciocínio viciado, onde sempre foi assim. Né? Eu me lembro de discussões do tipo, não, vamos contratar trainees e estagiários. Não, só para as universidades, só pode se for das universidades top do Rio de Janeiro ou de São Paulo. Como é que eu vou ter diversidade de classe social, de visão de mundo, se eu sempre escolho as pessoas do mesmo lugar? Esse critério realmente é relevante? Ele vai me levar para onde eu quero? Se a resposta é não, não. Né? Então, a questão de você dizer, eu estou recrutando, né? Eu ouvi uma expressão que eu achei maravilhosa, recrute com intenção. O que você está buscando? Você está buscando diversidade ou engenheiro de tal faixa etária com a experiência da categoria tal e 5 idiomas? Qual realmente é a sua intenção? E isso faz você rever os seus critérios no processo seletivo, e isso muda o jogo, porque você traz essas mulheres para dentro da organização ou os públicos que você definir que a sua organização precisa, ela precisa mais dessas pessoas do que essas pessoas daquela empresa, porque ela pode encontrar outra, eventualmente, em outro lugar, uma outra oportunidade, para que a gente possa fazer essa roda girar e ter um ambiente muito mais rico, mais diverso e de melhor qualidade para as empresas e oportunidade para as pessoas. Muito legal, que reflexão bacana. Eu queria aproveitar essa sua resposta para esticar um pouquinho a minha pergunta, aproveitando que nós tivemos a honra de apresentar você também como conselheira da MPM, que é um mundo muito masculino, um mundo de conselhos. Eu também estou nesse caminho, estudando e tentando aprender um pouco mais sobre esse mundo, numa turma de mulheres. E o que eu acho mais legal nessa discussão, quando a gente tem esse encontro da nossa turma, é o quanto que esse mundo ainda precisa entender esse valor da diversidade na visão executiva também dos conselhos. E aí queria aproveitar para escutar um pouquinho dessa sua experiência, se você puder dividir com a gente. Eu observei a operação de conselhos com mulheres, não estando no conselho e estando no conselho, né? Porque às vezes você também tem a oportunidade de escutar, né? Ter o suporte das mulheres dentro do conselho. Sempre foram poucas, né? Na minha experiência, infelizmente. Mas eu acho que tem uma mudança, sim, acontecendo. Eu tive mais de uma vez a oportunidade de ser convidada para um conselho consultivo. Foi a primeira vez que eu tive a oportunidade, de fato, de integrar, né, agora na MPM. E foi um convite muito bacana, Ana, porque, de fato, eu sou a única mulher dentro desse conselho hoje. Eu acho até que ele vai sofrer evoluções, porque a empresa acabou de montar o seu conselho consultivo, né? E fiquei muito feliz com o convite. Mas o que eu acho que é super interessante é como isso pode mudar a dinâmica do conselho. Eu me lembro de situações com a presença de uma mulher dentro do conselho, onde ela trazia uma perspectiva bastante diferente dos outros 5 homens da sala. E por sorte, né, nessa experiência específica que eu tive, eu sentia que isso gerava, quase que fomentava a segunda fase do debate. É quase como se assim, chegamos a um consenso, então vamos por aqui. Aí ela levantava a mão, olha, isso assim, 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 vocês consideraram? Um olhava para a cara do outro, e era alguma coisa de, realmente, a gente não tinha pensado exatamente nisso. Vamos reabrir, então, a discussão, porque a gente não cumpriu esse ponto. Eu ainda, obviamente, estou numa fase muito inicial. O Conselho da MPM é um movimento muito recente, né, na minha carreira. Eu estou aprendendo muito sobre o negócio da MPM e aprendendo sobre a dinâmica de um novo conselho. Mas o que eu acho fundamental é ter conselheiros dispostos a te ouvir. Não te convidaram para fazer um número, te convidaram porque acreditam que você pode trazer uma perspectiva diferente. Uma contribuição, claro. Né? Pelo fato de você, de repente, ter uma lente um pouco diferente dos demais que estão presentes dentro da sala. Então, eu acho absolutamente importante, necessário e uma evolução natural. Tá? E, honestamente, acho que também pode fazer parte do processo de enriquecer as políticas de diversidade dentro das organizações, porque uma mulher sentada numa posição de conselho, ela pode fazer as perguntas difíceis de por que você não tem uma política X, Y, Z que te permite avançar numa agenda que é tão relevante. Ao passo que talvez os homens da sala façam essa pergunta, mas não sei com que propriedade de ter sentido na pele a dificuldade de ascender numa organização
a gente sabe muito bem, por experiência própria, isso faz diferença na hora de suportar as recomendações. Bárbara, Perfeito. muito obrigada. A gente teve uma aula aqui de como a gente pode tocar esse tema em todos os níveis organizacionais, né? Então, você nos deu inspiração desde do chão de fábrica, da gente estar ali, né, na ponta, trabalhando mesmo as nossas marcas com os nossos clientes, produtos e serviços, até o nível do conselho. E a gente entende que em todos eles a gente tem oportunidade de melhorar juntos. Eu queria convidar todo mundo que está assistindo esse momento com a gente para também compartilhar com a gente as suas ideias, inspirações, dúvidas e, o mais importante, temas que vocês entendem que são comuns a nós mulheres nesse mercado, na indústria, na tecnologia e na manufatura. E vai ser um grande prazer compartilhar essa visão com vocês nos nossos próximos episódios. Bárbara, muito obrigada mais uma vez. Marcelo, com você. Muito obrigado, Ká. Bárbara, obrigado. Quando a gente criou o Mulheres na Indústria, o objetivo era, obviamente, uma indústria que está em evolução, tem um longo caminho a percorrer, mas fazer desse canal um canal que gere maior tração no tema, né? Através de pessoas e de líderes que inspiram esse processo de transformação. E te ouvir foi absolutamente inspiracional. Adorei te ouvir, adorei ouvir teus posicionamentos. Como eu disse no início, tenho acompanhado muito de perto. Te agradecer profundamente. De fato, saio daqui ainda mais inspirado, ainda mais motivado a continuar nessa jornada de transformação. Muito obrigado. Marcelo, Karina, eu que agradeço. Foi um papo ótimo. Espero que tenha contribuído aí para fazer as pessoas pensarem um pouquinho diferente, né? E que, enfim, a gente siga vendo novos casos e muitos casos de sucesso de mulheres ascendendo em organizações e criando esse espaço mais diverso. Muito obrigada mesmo. Obrigado. Obrigada. Até Abraço. Mais. Tchau, tchau. Tchau. 1, 2, 3.